Fonte de renda maior, serralheria artística ou serralheria pesada? Fica ligado nesse vídeo onde a gente vai falar e vai esclarecer essa pergunta de uma pessoa que fez para a gente lá no Instagram. Então assista esse vídeo para entender se é melhor serralheria pesada ou serralheria artística. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo de Serralheiro, eu sou o Jonathan Dalla Zuana e o objetivo do nosso canal aqui é trazer um conteúdo para fazer pessoas que trabalham com serralheria ter um desenvolvimento melhor e crescer as suas próprias serralherias. Para quem não me conhece, eu já trabalho há uma longa data com serralheria, sou sócio de uma empresa de serralheria hoje e há algum tempo eu venho trabalhando, fazendo alguns conteúdos gratuitos, alguns conteúdos pagos, alguns cursos, treinamentos, palestras, eventos para essa galera então que nos segue aí nas redes sociais e presencialmente desde quando iniciou o nosso projeto Segredo Serralheiro lá em 2018. Então a gente já está há um tempo aí trabalhando e esse ano especificamente, em 2020, a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais online, um pouco mais destinado para as pessoas que estão aí seguindo esse foco, esse caminho de crescer a sua empresa de serralheria. E uma dessas pessoas eu coloquei esses dias que a gente iria retomar o nosso canal, ia criar novos conteúdos para vocês ali. Então eu coloquei o que pode lhe ajudar na serralheria lá no nosso Instagram e uma pessoa colocou ali fonte de renda maior, serralheria pesada ou serralheria artística, né? Então eu colocando essa pergunta para eles ali, o que eles gostariam de ver de conteúdo aqui, uma das pessoas me colocou esse conteúdo aí e isso daí é muito interessante, né? Entender o que pode trazer mais renda para uma empresa de serralheria e é exatamente sobre esse tema que a gente vai falar então no vídeo de hoje. E a gente vai abordar basicamente esses três temas: vantagens e desvantagens da serralheria pesada, vantagem e desvantagens da serralheria artística e daí por fim a gente vai fazer uma comparação aí entre a serralheria pesada e entre a serralheria, ver o que é melhor, qual que pode trazer então essa renda maior para a tua empresa de serralheria. Beleza? Então vamos avançar, vamos entender esse conteúdo aí. Antes de começar, eu quero passar uma explicação para você, né? Para quem não sabe, há mais ou menos um mês atrás a gente fez uma maratona de serralheiro, que foi um evento onde a gente entregou aí alguns conteúdos gratuitos e após essa maratona de serralheiro, algumas pessoas até entraram para o nosso treinamento de Orçamento 3.0. Eu quero dizer que depois disso, eu acabei ficando um tempo off, um tempo fora das redes aí, tanto no Facebook, Instagram, YouTube, e eu tô aqui trazendo uma explicação, o porquê que eu fiquei esse tempo off. Na verdade, sim, por dois motivos. Primeiro, a gente, durante esse período onde a gente prepara esses eventos, como foi a Maratona do Serralheiro, é um período muito exaustivo para a gente, porque assim como você também você trabalha ou está iniciando a trabalhar em uma empresa de serralheria, eu também tenho as minhas atividades dentro da empresa de serralheria, então isso aí acabou custando muito tempo e para preparar um evento como esse que a gente fez então da Maratona do Serralheiro foi algo muito desgastante. Então a gente acabou ficando bem cansado e toda essa preparação, essa condução de um vídeo, para vocês entenderem o tempo que demora para produzir esse conteúdo para vocês, um vídeo como hoje, esse que você está vendo agora, ele leva em torno de um dia para a gente conseguir fazer toda a preparação dele. Então demanda esse tempo. A partir de agora até a gente vai começar a postar com mais frequência, então acabou ocupando bastante esse tempo. E uma segunda explicativa foi que a gente pegou uma obra com um volume bem grande e acumulou bastante demanda dentro da minha própria empresa de serralheria durante esse período, logo após esse lançamento. Então eu tive que parar esse tempinho aí para mim conseguir colocar a minha casa em ordem lá, para daí sim poder voltar e me dedicar e criar esses conteúdos para vocês aqui. E agora eu quero dizer para vocês que o meu compromisso, anteriormente a gente fazia aí um vídeo por semana apenas, ia mais os vídeos das redes sociais, mas o meu compromisso agora com vocês até o próximo dia 30 de novembro, ou seja, até o finalzinho de novembro, aí nesses próximos meses que estão por vir, é postar 2 vídeos por semana, não só um. Então aí a partir de agora, toda terça e toda sexta-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube e nas nossas redes sociais, a gente vai estar postando então esse novo
conteúdo, então toda semana, terça e quinta-feira no YouTube, você vai estar recebendo um conteúdo como esse, um conteúdo fresquinho. E mais uma coisa que eu queria até bater um papo com vocês, eu gostaria que vocês nos deixassem aqui no comentário embaixo. Para quem não sabe, a gente tem um canal no Telegram. O que é o Telegram? Algumas pessoas ainda não têm o Telegram, mas ele é como se fosse um WhatsApp, onde a gente consegue controlar um pouquinho mais as pessoas que entram. Como assim? Durante a Maratona do Serralheiro a gente fez alguns grupos, a gente teve que abrir aí 4 grupos de pessoas para as pessoas comentarem, interagirem e a gente conseguir passar as informações dessa Maratona do Serralheiro que passou. Porém, os grupos do WhatsApp, para quem não sabe, ele vai até 254 pessoas e a gente não consegue abrir um grupo para mais pessoas. E então, o que acontece? A gente tem essa ferramenta que se chama Telegram, que ela é parecida com o WhatsApp, né? Ela tem as mesmas funções do WhatsApp, porém a gente consegue pôr um número bem maior de pessoas dentro desse canal para a gente poder transmitir as informações, transmitir os conteúdos, assim como a gente fez durante a Maratona do Serralheiro. Na Maratona do Serralheiro a gente teve que trabalhar com 4, eu não lembro se foi 4 ou 5 grupos, eu acho que foi 4 grupos de WhatsApp para conseguir dar conta, pois a gente teve mais de 1000 inscrições aí para essa Maratona do Serralheiro e agora a gente está migrando e a gente vai começar a fazer um conteúdo mais assertivo, mais efetivo no Telegram. E eu gostaria de saber de você, que você deixasse aqui nos comentários se você gostaria de receber um conteúdo mais dedicado para essa ferramenta, se você já utiliza essa ferramenta, se você ainda não utiliza, eu quero dizer para vocês então que a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários um link que vai dar acesso então ao nosso canal do Telegram. Pode ser pronunciado de 2 maneiras, aí, Telegram ou Telegram, aí fica a seu cargo, a maneira que você preferir mais. Então, vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar, esse é o nosso canal, mas acima disso eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver lá então no canal do Telegram, tá? O que ficaria melhor para você entender e ver dentro desse canal que a gente vai começar a postar e mandar para vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, existe uma possibilidade até algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre a nossa empresa de serralheria, sobre o nosso método de produção, e uma da ideia que a gente teve para postar esses conteúdos no Telegram, que é mais ou menos como o WhatsApp, seria um canal onde a gente envia conteúdos e link para vocês ali, postar um pouquinho mais sobre a minha rotina dentro da minha empresa de serralheria, às vezes foto de um produto sendo produzido, foto de um produto instalado no cliente. Então, se você gostou dessa ideia para o Telegram, que foi uma das ideias de conteúdo que a gente trouxe, deixa um comentário aí embaixo. E antes de ir para o nosso conteúdo, eu quero dar um último aviso. A gente também, toda vez que você precisar, se você está vendo esse conteúdo, seja no YouTube, Facebook, Instagram, eu quero dizer que a gente tem sim essas 3 plataformas e o endereço oficial para você sempre estar recebendo conteúdos como esse é Segredo do Serralheiro. Então você pode procurar no Facebook, YouTube, Instagram, Segredo do Serralheiro, ou então no Facebook, Instagram, @Segredo do Serralheiro, você vai encontrar o nosso perfil, vai poder ver mais conteúdo sobre serralheria, assim como esse aqui, beleza? Então se você já gostou, deixa um like aí embaixo, deixa um joinha pra gente, se inscreva, ativa as notificações e vamos para o nosso vídeo, vamos para o nosso conteúdo. Iniciando então aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre então diferenças de serralheria pesada ou serralheria artística. Primeiro ponto, né? Vantagens e desvantagens da serralheria pesada, depois a gente vai entrar em vantagens e desvantagens da serralheria artística, depois vai entrar em comparação entre serralheria pesada e serralheria artística. Então esse é o conteúdo, essa é a emenda que a gente vai falar durante este vídeo de hoje, só para relembrar. E entrando aqui então já nessa parte de vantagens e desvantagens da serralheria pesada. Vantagens, né? O que é a serralheria pesada? O que eu considero a serralheria pesada? É normalmente aquela serralheria onde você vai fazer talvez uma estrutura metálica, um mezanino, uma cobertura, talvez um produto em série que você vai ter um volume talvez para uma indústria, talvez um produto que tenha esse volume maior, ou seja, que vai trazer talvez um faturamento maior. E aí já vem a primeira questão, né? As pessoas me perguntaram lá, a pergunta quando mandaram ali, para ter renda maior entre serralheria pesada e serralheria artística, né? Não estou falando qual que pode ter a renda maior ainda, isso aí eu vou falar lá no final do vídeo, qual que é a minha opinião sobre isso, mas a serralheria pesada você consegue ter um faturamento
maior, ou seja, porque você tem um produto maior, com um volume maior, talvez um tamanho maior de um mesmo serviço, você consegue ter, às vezes, uma menor quantidade de vendas e ter um faturamento maior, ou seja, pessoas querem faturar, querem aumentar o ticket médio da empresa. O que é ticket médio? É aquele valor médio dos produtos que você vende quando se trata de uma serralheria mais pesada, mais industrial, mais voltada para obras maiores. Com certeza você tem em uma obra, talvez com um cliente, você tem esse faturamento maior, ou seja, por exemplo, obras de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, depende aí do tipo de obra que você vai estar trabalhando, depende do tipo de serralheria. Então existem normalmente uma serralheria pesada, dificilmente você vai ter produtos aí de 100 reais, 200 reais, 300 reais, R$1.000, normalmente são tickets maiores, são valores maiores, o que traz sim de maneira mais fácil um faturamento maior. Não propriamente que faturamento seja lucro, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho para vocês. Mas essa é uma vantagem, trazer o faturamento maior. Segunda vantagem que eu deixo aqui sobre serralheria pesada é ter menos quantidades de venda. Ou seja, para você ter esse mesmo faturamento, pode ser que talvez, poxa, um faturamento maior para mim seria um faturamento de 30 mil reais por mês. Então pode ser que talvez em apenas uma venda que você faça desse tipo de serralheria, que é uma serralheria mais pesada, você consiga atingir esse faturamento. E talvez em outras situações, trabalhando com uma serralheria não tão pesada, assim você teria que vender mais produtos, ter mais vendas para conseguir o mesmo faturamento. E é bem interessante avaliar que às vezes você fazendo um faturamento maior, às vezes vendendo mais produtos de uma serralheria pesada, você tem sim menos quantidade de venda vendendo mais produtos. Então essa é uma das grandes vantagens aí. Terceiro ponto que eu deixo aqui como vantagem então de serralheria pesada é a maior produtividade. Quando você consegue ter um volume maior do serviço, você consegue orquestrar ele, consegue organizar, fazer um mapeamento talvez até da produção ali para que você consiga produzir de forma mais acelerada, de forma mais otimizada. Então essa é uma das vantagens de ter um produto mais pesado, um produto maior, talvez um volume maior. Então você consegue ter mais produtividade na tua empresa de serralheria. Quarto ponto que eu deixei aqui para vocês é um acabamento mais simplificado. Então, quando você se trata de uma serralheria mais pesada, normalmente mais voltado para indústrias, normalmente mais voltado para construtoras, é esse serviço que você não tem a necessidade de ter aquele acabamento tão minucioso quanto talvez um outro ponto, como é uma serralheria artística ou um outro tipo de serralheria. Serralheria pesada é um acabamento mais bruto, mais simples de se fazer, dependendo da situação e dependendo do tipo do projeto, dependendo do tipo do cliente, que nem acabamento precisa fazer, às vezes é só apenas uma limpeza. Às vezes, dependendo da situação, você consegue fazer a solda de uma maneira que nem precise lixar ela. Então, tem essa vantagem, é uma vantagem sim da serralheria pesada. E um último ponto que eu deixo aqui é a facilidade de padronização. Como assim? Toda vez que você tem uma obra mais pesada, que você consegue vender um produto de ticket maior, é muito mais fácil de você padronizar, porque você cria um padrão de fabricação, você cria um padrão de venda, porque como a gente já falou aqui, você não precisa ter um volume de venda tão grande e normalmente quando se trata de serralheria pesada são produtos que ele acaba seguindo um padrão a ser trabalhado, porque dependendo da situação, por exemplo, coberturas, mezaninos, existem normas para se fazer isso dentro do país e acima até de normas para se fazer isso você consegue padronizar o produto dentro da tua própria empresa de serralheria de maneira mais fácil, porque você não trabalha com várias vendas, vários números de vendas que tem diversos produtos diferentes e sim, você às vezes tem o mesmo produto em apenas uma venda, então você consegue padronizar mais fácil para a hora que você for vender um novo produto, você já tenha esse padrão instituído e você consiga apenas repetir o processo produzido aí como você já padronizou anteriormente, você já aprendeu anteriormente. Então aí ficou esses 5 pontos aí: faturamento maior, menos quantidades de venda, maior produtividade, acabamento mais simplificado
mercado e facilidade de padronização como vantagens da serralheria pesada. Eu quero dizer para você, se você lembra aí mais alguma vantagem de uma serralheria mais pesada, assim, deixe aí nos comentários para a gente saber e quem sabe até a gente atualizar essa nossa listinha aqui. Eu acredito que existem sim mais vantagens de uma serralheria pesada. Agora eu deixo a bola com você aí para pôr aí nos comentários quais são essas vantagens que você enxerga de uma serralheria pesada. Agora, como a gente está falando não somente de vantagens, mas de vantagens e desvantagens, vamos falar um pouquinho sobre desvantagens de uma serralheria pesada. Nem tudo são flores, né? Então a gente tem aqui, ó, desvantagens: maior equipe, né? Por ser uma serralheria pesada, por ser um volume maior de serviço, por ser talvez um produto que dependa de força física para talvez fazer uma movimentação, e você tem que obrigatoriamente trabalhar com uma equipe maior. Enquanto, dependendo da situação, dependendo dos produtos de serralheria, você consegue às vezes trabalhar sozinho. Uma serralheria pesada, por exemplo, quando você vai montar um mezanino, uma cobertura, não tem como ser feito de maneira individual, né? Talvez até exista um milagroso ou outro que consiga executar, às vezes até utilizando algum equipamento, alguma ferramenta, talvez um caminhão Munk, talvez uma talha, às vezes alguns segredos que alguns serralheiros podem ter aí para montar, mas normalmente quando se trata de uma serralheria pesada, uma obra mais pesada, onde você vai ter um produto maior, com um volume maior, com peso maior, sim, se precisa de mais equipe para conseguir fazer desde a fabricação até a montagem, para que as coisas ocorram de forma aí mais simplificada, de forma natural. Então, uma das desvantagens é que você sim, para ir para uma serralheria de obra maior, você precisa ter uma montagem com uma equipe maior, uma fabricação com uma equipe maior. Então, essa é uma desvantagem que você tem aí. Capacidade técnica, né? Talvez algumas pessoas que estejam começando não tenham a total capacidade técnica para estar executando alguns serviços de uma serralheria mais pesada, de uma serralheria maior, porque às vezes ainda não tem aquela devida experiência que às vezes uma pessoa que está em serralheria, que está em obras de engenharia aí há mais tempo, tem essa capacidade técnica para fazer. Então, talvez para quem comece aí, quem esteja começando a serralheria pesada, tenha essa desvantagem aí, que você precisa ter essa capacidade técnica, precisa ter esse conhecimento para evoluir. Mais um ponto é sobre responsabilidade técnica. Existem alguns produtos de serralheria mais pesada, sim, que você precisa ter um responsável técnico para executar, como talvez projetos de engenharia, né? Às vezes treliças, coberturas, mezaninos, às vezes algum maquinário especial, que são produtos sim que serralheiros fabricam, porém você precisa ter um responsável técnico para executar isso dentro da tua empresa, se quiser fazer de maneira legal, de maneira correta, e evitando aí possíveis multas, possíveis problemas que a tua empresa de serralheria possa ter. Então, fica aí a responsabilidade técnica, que é uma das desvantagens para quem quer executar serralheria pesada, né? Então, você precisa se adequar, talvez uma norma técnica, ou contratar um responsável técnico, né? Ou contratar direto para a tua empresa de serralheria, ou então contratar por obra esse profissional para fazer o devido acompanhamento para a tua empresa de serralheria. Então, essa responsabilidade técnica precisa fazer, e principalmente pensar que esse produto de serralheria que você está instalando hoje vão ter pessoas utilizando, vão ter usuários utilizando, seja uma cobertura que alguém vai ficar por baixo, seja um mezanino que vai ficar por cima, escadas ou obras que têm um maior volume, tem pessoas, tem usuários utilizando aí, e quando você fabrica esse produto, você acaba sendo responsável legalmente se tiver algum acidente futuro em relação a esse produto. Então, talvez seja uma desvantagem comparando outros produtos mais simples de serralheria do cotidiano aí, como talvez um móvel, um outro tipo de produto que possa vir a ter para a tua empresa de serralheria. Então, fica aí como desvantagem, né? Depende da situação. Algumas empresas encaram isso como uma vantagem, até por, vamos dizer assim, diferenciar as empresas de serralheria. Hoje, eu dentro da minha empresa de serralheria, como eu sou engenheiro e a gente tem todo esse know-how técnico de mais de 20 anos de execução de obras em serralheria e obras até mais pesadas um pouco, a gente encara isso como vantagem, porque a nossa concorrência para esse tipo de obra são de pessoas que também já têm essa experiência, então acaba tirando um pouquinho da concorrência desleal, mas dependendo da situação, se a pessoa estiver iniciando, estiver no início da sua carreira aí, em uma empresa de serralheria, pode ser que venha a ser um ponto de desvantagem aí, beleza? Próximo ponto, capacidade de prospecção de vendas.
pode ser sim, e é sim diferenciado você fazer uma obra de grande porte e uma obra de pequeno porte. A capacidade de você prospectar uma obra de grande porte é muito mais difícil do que você captar uma obra de pequeno porte, uma obra que talvez você vai vender para o teu vizinho, para o teu amigo, para uma pessoa que está no teu bairro, em relação a uma obra talvez que você tem que vender para uma construtora, para uma indústria, talvez para um governo, para uma obra maior. Então você, para fazer essa prospecção, identificar os clientes e conseguir fazer essa venda, sim, ele é um pouquinho mais difícil do que fazer essa prospecção, encontrar outros tipos de clientes de serralheria que tem um volume de faturamento menor um pouco em relação a cada produto. Então pode sim, se a pessoa ainda não tiver esse feeling comercial, se ela não tiver com uma empresa bem estruturada, toda legalizada, com todos os padrões para conseguir essa serralheria pesada, vamos dizer assim, pode ser que tenha dificuldade, pode ser encarado como uma desvantagem. Agora também a empresa que consegue fazer isso como uma capacidade de venda, de prospecção, consegue fazer isso com maestria, aí ela consegue alcançar essas obras de um porte um pouquinho maior, sim, com certeza, pode até transformar essa desvantagem numa vantagem para a empresa de serralheria. E agora aqui eu coloco aqui, eu acredito que é uma das maiores desvantagens de você trabalhar com obra um pouco maior, né, com obra mais pesada, um pouco porque você tem margens de BDI menores. O que é BDI? Para quem já me segue há um pouquinho mais de tempo, até a gente já falou na última Maratona do Serralheiro sobre o que é BDI, é benefício e despesa indireta. É de dentro do BDI que a gente tira o lucro da empresa de serralheria, né, para o dono da empresa de serralheria. É de dentro do BDI que a gente tem as margens para reinvestir de novo em equipamento, em barracão, em espaço dentro da empresa de serralheria. Então, quanto maior a obra, quanto mais pesada, quanto mais peso de material, vamos dizer assim, você tem em uma obra, independente do tamanho dela, menor vai ser a tua margem de BDI. Por quê? Porque muitas vezes quando você tem um volume maior, você tem que otimizar a tua produção, como a gente já falou anteriormente, você tem que fazer esses ajustes e infelizmente para você concorrer dentro desse mercado, que são pessoas extremamente especializadas, que já entende, talvez você vai concorrer com uma empresa de engenharia, uma empresa de projeto. Se você procurar uma serralheria mais pesada, então pode ser sim que você tenha aí que trabalhar com BDI menor, ou seja, margens de lucros menores comparados a outros produtos de serralheria menor, outros produtos talvez até como de serralheria artística, que a gente já vai falar sobre esses produtos de serralheria artística. Então aqui fica algumas desvantagens, então vamos repetir elas aqui para vocês. Você precisa ter uma maior equipe, uma capacidade técnica, uma responsabilidade técnica em cima disso, uma capacidade de prospecção de vendas dessas obras maiores e a margem de BDI menores. Então aqui eu coloquei como possíveis desvantagens para a tua empresa de serralheria. Eu acredito que é possível transformar essa desvantagem em vantagem para a empresa de serralheria, enquadrando e entendendo como fazer isso de forma certa, correta e legal para a tua empresa de serralheria, fazendo todos os ajustes, seja contratando um responsável técnico, sendo às vezes fazendo parceria com pessoas que conseguem vender esse tipo de obra maior e mesmo assim, às vezes trabalhando com margens de BDI menores, você consegue ter às vezes um faturamento maior e isso daí acaba se compensando dentro do teu mês, dentro do teu ano da tua empresa de serralheria. Então quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários embaixo se você acha que esses pontos aqui são desvantagens ou vantagens para a empresa de serralheria, ou então como você pode aproveitar todas essas desvantagens que eu deixei aqui para transformar em vantagem. Então, como essas desvantagens podem virar vantagem, então deixa um comentário aqui embaixo para a gente entender o que isso daí é para você e como que a gente pode transformar então essa desvantagem em vantagem. Entrando agora em vantagens e desvantagens da serralheria artística. O que é serralheria artística, né? Normalmente se compreende em pequenos produtos, produtos que você precisa ter, como por exemplo móveis, como por exemplo portões, grades, daqueles que são bem detalhados, daquela serralheria artística mais fina, onde se precisava fazer um arabesco, precisava fazer uma flor na grade, no portão, precisava fazer um detalhe arquitetônico como uma folha, talvez algumas peças em ferro fundido. Então tudo isso se chama de serralheria artística, aquela serralheria que precisa ter aquele cuidado minucioso com um alto nível de acabamento para ser executado. Então isso
serralheria artística. E aqui eu vou deixar para vocês então quais são as vantagens da serralheria artística, né? Então, primeiro, trabalho individual. Normalmente a serralheria artística, sim, é um trabalho mais individualizado, onde a pessoa, então, leva esse tempo, né? Então, talvez para as pessoas que estejam começando uma empresa de serralheria, fica aí como uma dica, né? Até uma possível execução, esse trabalho um pouquinho mais artístico, um pouquinho mais detalhado, sendo de forma individual, onde a pessoa não precisa de 2, 3, 4 pessoas para executar, uma equipe, um time para executar, mas sim consegue fazer de forma individual. Então são móveis, e esses móveis sim você pode vender para loja, pode vender para pessoa física, pode vender para pessoa jurídica, então existe sim como fazer de maneira individual uma serralheria mais artística ou individual, contratando mais um ajudante, mais uma pessoa para te ajudar em determinados momentos. Então é um trabalho mais fácil, eu digo em questão de mão de obra, né? Você não precisa ter tanta pessoa envolvida assim para fazer essa execução. E aí depois a gente coloca aqui, ó, produto de fácil logística, né? Então normalmente é um produto que você consegue às vezes colocar em cima do teu carro, da tua caminhonete, da tua empresa de serralheria, ou quem sabe se for um carro e tiver um rack no teto, você já consegue colocar, ou até às vezes dentro do porta-malas, ou dependendo da situação, pegar um frete de maneira com um caminhãozinho pequeno ali você consegue levar. Então normalmente é um produto mais fácil em relação à logística, onde você consegue movimentar mais fácil, dependendo da situação. Aí fica uma grande dica para vocês, você pode vender até a nível Brasil. Às vezes você pode vender aí na tua cidade, anunciar na internet e colocando no Sedex, no correio, ou às vezes contratando uma transportadora, você consegue fazer essa logística desse produto para o Brasil inteiro aí, e vender esse produto da tua empresa de serralheria através de plataformas como o Mercado Livre, como a OLX, como qualquer marketplace, às vezes Facebook, a própria plataforma do Facebook ali para venda. Então você consegue fazer essa venda porque é um produto de mais fácil logística a essa serralheria artística. Mais uma coisa, mais um ponto que eu deixo como vantagem aqui é o produto que está em alta no mercado. Eu quero dizer que o produto metálico, muitas empresas de arquitetura, muitas empresas de engenharia, muitas empresas de design de interiores estão aplicando e estão utilizando neste momento, em 2020, aí, produtos de serralheria artística ou serralheria com modelo industrial para dentro de casas, residências, apartamentos e lojas e mesmo até em escritórios de indústrias e empresas. Por quê? Porque é um produto que eles estão conseguindo conciliar a arquitetura do metal, né, que está sendo grandemente utilizado, então o ferro, o inox, até o alumínio, dependendo da situação, vinculando com vidros, vinculando com madeiras, com outros acabamentos que trazem um detalhe arquitetônico muito legal e está em alta, e os arquitetos ficam aí vira e mexe colocando dentro dos projetos esses produtos. Então por isso está em alta, ele está voltando até portões e grades com aqueles modelos mais trabalhados que durante um bom tempo ficou sem ser utilizado no Brasil. Então ele está voltando agora. Eu estou vendo muita procura dentro da minha empresa de serralheria, aqueles portões mais trabalhados um pouco. Então é um produto que está em alta, a gente está tendo mais solicitações de orçamento dentro da minha empresa de serralheria. Então é uma vantagem aí para quem está trabalhando com serralheria artística nesse momento. Aí o quarto ponto que eu deixo aqui para vocês é a facilidade de venda. Uma serralheria artística você consegue vender mais fácil comparado talvez a uma outra serralheria, a um produto maior, uma serralheria mais pesada. Por quê? Porque normalmente você tem uma otimização ali, porque você não precisa ter tanta mão de obra envolvida. Talvez o próprio serralheiro, que é o dono da serralheria, faz, ou se ele tem um serralheiro contratado, talvez uma, duas pessoas ali já consegue executar esse produto, não precisa um grande volume de pessoas para estar produzindo e estar evoluindo. Então existe uma facilidade de venda dentro do mercado. Por quê? Porque está em alta no mercado, os arquitetos estão solicitando, estão pedindo. Então se você faz uma parceria aí com os arquitetos, com os engenheiros, designers de interiores, se você faz essa parceria, você tem uma facilidade de venda desses produtos, porque normalmente o arquiteto já faz o desenho, já chega para a empresa de serralheria, em serralheria só tem que fazer algumas adaptações técnicas, porque a gente sabe que muitas vezes a ideia do arquiteto ali, às vezes ele não compreende a hora que está projetando ali alguns detalhes, que não existe aquele tubo que ele solicitou, então só faz alguns ajustes técnicos e você consegue vender para o cliente tendo essa referência, tendo essa indicação. Então é um produto de mais fácil
venda do que uma grande obra onde você vai ter aí outro tipo de concorrência, outro tipo de cliente para ser atendido. Então existe essa facilidade de venda. E a serralheria artística também, comparado a outras obras maiores, por ser um produto mais artesanal, mais detalhado, você tem uma margem de BDI maior para trabalhar. Por quê? Porque aquele produto ele dá sim uma mão de obra maior, né? E então o BDI, né, que é o nosso benefício de despesa indireta, que é onde traz o lucro para a empresa de serralheria, aí sim você consegue ter uma margem maior comparado a essas grandes obras, grandes empresas. Hoje, por exemplo, comparando assim grosseiramente, grandes obras você vai trabalhar aí com BDI de 30%, 40%, pequenas obras como essa aqui, serralheria artística, eu costumo trabalhar aí 80%, 100%, 120%, e eu quero que vocês entendam que quando eu falo isso, BDI não é pegar o valor do material e multiplicar por e aumentar 30% ou multiplicar por 2, 3, não é isso. BDI é outra coisa. Para quem já fez o nosso treinamento de orçamento sabe o que é BDI, para quem já participou de eventos online, como a gente fez há mais ou menos um mês atrás a Maratona do Serralheiro, sabe o que é BDI de forma mais qualificada e consegue entender e sabe como aplicar. Então, por isso, se você compreende que esses valores que eu falei é só pegar o material e multiplicar por esse valor, você está totalmente errado. Não utilize isso, porque pode sim que você tenha prejuízo na tua empresa de serralheria, mas o que eu quero dizer aqui é que existem sim diferenças de BDI. Você consegue aqui então na serralheria artística trabalhar com BDIs maiores do que outros tipos de serralheria dentro do mercado. Por quê? Porque sim, a pessoa que já quer um produto mais artístico, mais sofisticado, ele já está disposto a ter um pagamento um pouco maior por esse produto. Agora eu quero falar para você aqui o último ponto que eu deixo como vantagem é sobre o portfólio fácil. Como assim portfólio fácil? Eu acabei de falar para vocês aqui que normalmente a ideia de uma serralheria mais artística nos dias de hoje já vem de um arquiteto ou de algum cliente que já viu alguma imagem na internet, que já viu algum modelo online, e hoje com a internet você tem diversas ferramentas. Você tem o Google para procurar imagens, você tem o Pinterest, que é onde tem imagens de arquitetura, você tem banco de imagens. Se você colocar aí no Google banco de imagens gratuito e começar a procurar ali serralheria artística, portões trabalhados, grades trabalhadas, móveis estilo industrial, você consegue encontrar uma infinidade de produtos dentro do mercado. Então você tem um portfólio mais fácil para apresentar para o teu cliente, para mostrar para o teu cliente e para conseguir mostrar quais produtos a tua empresa de serralheria consegue fazer. Você pega o celular, coloca na internet e fala, ó, é isso aqui que eu consigo fazer e ponto, acabou. E eu não estou falando aqui de copiar uma foto de uma outra empresa de serralheria, copiar uma foto de um concorrente teu. Não, não é isso. É assim que você consegue criar e procurar então nesses bancos de imagens gratuitos como Pinterest, ou então sites de arquitetura, sites de desenvolvimento, ou através do próprio projeto desse arquiteto você consegue trazer então, mostrar para o teu cliente, ó, esse aqui é o produto que eu consigo fazer para você. E além disso, eu acredito que é o melhor meio de mostrar o que você consegue fazer de maneira personalizada. Hoje você tem diversas ferramentas de desenho para o teu computador aí, para a tua empresa de serralheria, onde você pode desenhar esse produto e mostrar para o teu cliente, fazer um mini projeto, um croquis, um desenho para mostrar para o teu cliente, que é um portfólio, ou seja, o portfólio é simplesmente o que você consegue mostrar para o cliente, o que você já fez, o que você pode fazer. Você pode tirar uma foto de produtos que você vem fazendo para mostrar para os próximos clientes da tua empresa de serralheria. Então é uma vantagem de empresa. E eu quero dizer para vocês, se você sabe mais alguma vantagem então sobre serralheria artística, deixa aí nos comentários, quero saber de você o que você compreende, o que você acha de vantagem para a serralheria artística. Mais uma vez, como nem tudo são flores, assim como tem as vantagens da serralheria artística, agora eu vou falar para vocês aqui as desvantagens. Desvantagens da serralheria artística, eu coloquei aqui 3 e vamos ver se você consegue entender se realmente isso pode ser uma desvantagem. Desvantagem, adaptação ao projeto do arquiteto. Existem sim alguns arquitetos que conseguem entregar um projeto de maneira 100%, de maneira eficaz, e você consegue fazer um produto bem legal, bem interessante, só reproduzir o projeto do arquiteto, ou do design interior, ou do engenheiro. Agora tem alguns projetos que você precisa fazer apenas algumas pequenas alterações ali em relação a alterar um tubo, alterar um perfil, e sim, existem alguns projetos que vêm de
quase inexecutável, ou seja, que você não consegue produzir porque é uma ideia que acaba sendo inviável, seja financeiramente, seja executivamente, ou seja, que você não consegue produzir aquilo ali porque é algo que vai cair, é algo que vai tombar, é algo que não vai aguentar, é algo que vai entortar talvez na execução, às vezes é um móvel que às vezes está muito fino ali, você tem que reajustar esse móvel ali, o modelo, o formato dele, para que fique algo que funcione, o teu cliente saia satisfeito no final das contas. Então aí fica como uma desvantagem, às vezes dependendo da situação, você tem que ficar assim criando diversas adaptações e às vezes você pode ter sim uma dificuldade com o teu cliente em fazer essas adaptações em relação ao projeto do teu arquiteto. Lembrando que normalmente se um cliente chegou até a tua empresa de serralheria e ele já tem um projeto do arquiteto, quer dizer que aquele arquiteto já conseguiu vender o projeto para ele, ou seja, já conseguiu convencer o cliente que ele é de confiança, então o arquiteto já virou de confiança do teu cliente, e aí se você simplesmente falar mal do arquiteto para o teu cliente, quer dizer que você vai ter mais dificuldade de vender, então você precisa conseguir passar essas adaptações do projeto para o teu cliente de maneira que você não é ideia falar mal de cliente, do arquiteto, não podemos falar mal do arquiteto porque o arquiteto é um grande parceiro, porém o arquiteto às vezes não consegue ter a mesma avaliação, por quê? Porque ele não é perito em serralheria igual eu, igual você, igual as pessoas que trabalham com serralheria durante anos, então precisa sim fazer essa adaptação e acima de tudo, pode ser uma desvantagem se você não souber a como passar essa adaptação ao teu cliente. Então, precisa ficar ligado aí, tomar cuidado como ter essa adaptação. Então, uma das desvantagens que eu coloquei aqui é a adaptação ao projeto do arquiteto. Pode sim ser uma desvantagem. E daqui a pouco eu vou pedir para você deixar aqui como reverter essa desvantagem. Eu vou falar para você mandar um comentário aí embaixo. Então, fique ligado aí. Tem que ver muito mais peças. Tem que vender muito mais peças para ter o mesmo faturamento. Então esse é o segundo ponto que eu deixo como desvantagem. Quando você fala num produto de serralheria artística, é um produto que custa muito menos do que uma serralheria pesada. Ou seja, você vai ter um produto com ticket pequenininho ali, talvez, dependendo da situação, R$100, R$200, R$500, ou, por exemplo, se for um produto um pouquinho maior dentro da serralheria artística, vai ser R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, dependendo da situação, mas com certeza é um valor muito menor do que quando você trabalha com grandes obras, com obras mais pesadas, que são tickets de 50 mil, 30 mil, 100 mil, até mais, né? Existem obras milionárias aí em serralheria pesada, então aqui, quando você fala em serralheria artística, normalmente são tickets menores, por mais que se tenha uma margem melhor para trabalhar, são valores que a venda desse produto vai ser com volume menor. E o que acontece? Para você ter talvez o mesmo faturamento, ou seja, o valor que você vende lá no final do mês dentro de uma serralheria artística comparado com uma serralheria pesada, você tem que vender muito mais produtos, né? Vamos supor que um produto custa R$100. Para você faturar R$1.000, você teria que vender 10 desses produtos, né? Então 10 vezes 100 dá R$1.000, sendo que às vezes numa outra situação, um outro produto, às vezes você vende um produto de 1.000 e você já tem então uma venda para um produto de 1.000 ou 10 vendas para um produto de 100. Então pode ser uma desvantagem porque você tem que vender muito sim para conseguir trazer o mesmo faturamento de outras obras, de outros produtos. Então, isso aí pode ser uma desvantagem, aí fica de entender como transformar essa desvantagem em uma vantagem. E aí, o último ponto que eu coloco aqui como desvantagem para a serralheria artística é o nível de acabamento muito detalhado. Sim, uma serralheria artística você precisa dar aquele melhor acabamento, dependendo da situação você vai ter que aplicar uma massa plástica, uma massa para corrigir as imperfeições daquele produto, vai ter alguma situação que você vai ter que utilizar algumas tintas especiais, tintas automotivas, mandada fazer com uma coloração especial ou então uma característica especial daquele produto que você precisa cuidar minuciosamente e principalmente a hora que você for deslocar da tua empresa de serralheria até fazer a entrega para esse cliente, você precisa ter total cuidado porque o retoque talvez não seja o que o cliente quer, ele queira um produto perfeito, então tem esse nível de acabamento que acaba exigindo muito mais da empresa de serralheria, essa serralheria artística. Então eu deixei aqui 3 pontos para vocês entenderem que pode sim ser desvantagens, né? Então, adaptação ao projeto do arquiteto,
tem que vender muito mais peças para ter o mesmo faturamento, e o terceiro é o nível de acabamento muito detalhado. Agora eu quero dizer para vocês que essas 3 desvantagens que eu deixei aqui pode não ser tanto desvantagem assim, e por isso eu quero deixar aqui embaixo. Se você sabe como transformar essas desvantagens aqui em vantagens, então deixa um comentário aí embaixo dizendo para nós desses 3 pontos, como transformar a adaptação ao projeto do arquiteto em vantagem, como vender mais, né, para ter maior faturamento, como vender mais unidades pode ser uma vantagem da tua empresa de serralheria, e qual que é o nível de acabamento, né, por que transformar esse nível de acabamento em uma vantagem, como transformar esse nível de acabamento em uma vantagem. Então deixe os comentários aí embaixo, que eu acredito que toda desvantagem tem como você transformar ela em uma vantagem, então deixe esse comentário aí para a gente saber também. Ponto aqui que eu coloquei para vocês, que é bem interessante, é diferença de venda, né? Agora eu quero comparar nesse slide, nessa apresentação aqui para vocês, a diferença da serralheria pesada, serralheria artística, com essa diferença de venda, né? Qual que é a diferença de venda entre a serralheria artística e a serralheria pesada? Primeiro de tudo, pensando em publicidade, toda serralheria que quer ter um crescimento, né, como a gente estava falando lá, como ter uma renda maior com a serralheria, como quer ter esse crescimento, ou seja, quer faturar mais com a empresa de serralheria. Para ter uma renda maior, você precisa faturar mais, você precisa sim fazer publicidade para alcançar novos clientes. Então, qual que é a diferença, né, de você fazer uma publicidade, uma propaganda por uma serralheria artística para uma serralheria mais pesada, mais industrial, mais para construtoras, com produtos maiores? É diferente sim, né? O cliente que compra a serralheria artística não é o mesmo cliente que compra a serralheria pesada. Pode até ser, mas normalmente o cara que compra produtos pesados é uma etapa da obra, e a hora que entra na etapa que precisa da serralheria artística é uma segunda etapa, né? Então você precisa entender que os clientes são diferentes. A hora de você se comunicar, falar, procurar esse cliente vai ser em locais diferentes. Ambos você consegue vender pela internet, né? Hoje em dia você consegue fazer essa prospecção, encontrar e fazer essa divulgação da tua empresa de serralheria, mas então ambos você consegue fazer pela internet, você consegue fazer de maneira online, então através do WhatsApp, telefone, anúncios do Facebook, Google, então para ambos. Então isso daí eu não vejo tanta diferenciação. A diferença é que você não pode fazer o mesmo anúncio tentando conquistar os 2 clientes, tem que ser publicidades diferentes, né? Anúncios diferentes, maneiras de encontrar esse cliente diferente, porque os clientes são diferentes, né? Mesma coisa que você ir numa fazenda e você quer comer laranja e não pede maçã, né? Não pede maçã, não dá laranja, dá maçã. Então se você quer ir comer laranja, tem que ir num pé de laranja. Então é mais ou menos isso. Então você tem aqui clientes diferentes, então você tem que selecionar onde está o teu cliente. Se você quer pegar obra pesada, você tem que fazer propaganda para obra pesada. Se quer obra de serralheria artística, né? Quer vender produtos de serralheria artística, tem que fazer propaganda, publicidade para esse público. Segundo ponto aqui, diferença de venda, né, na prospecção, né, a hora de você conversar. O que é prospecção, né? Poxa, eu falo, prospecção aqui é simplesmente você ir atrás do cliente, né? Quando você tem o contato com o cliente que potencialmente você vai vender para ele, você vai fazer um orçamento para ele. Então isso é prospecção, né? Existem aquela prospecção ativa, que é quando a serralheria vai atrás do cliente, procura ele, e tem a prospecção passiva, que é quando a serralheria faz os anúncios, faz as propagandas e espera os clientes verem esses anúncios e entrar em contato. Mas a prospecção ativa é batendo de obra em obra, batendo nos escritórios de arquitetura, fazendo parcerias com arquitetos, e eu acredito que tem que ter os dois, né? Você tem que fazer as publicidades, anúncios para a empresa de serralheria entrar, e você também tem que ter essa prospecção ativa, ou seja, correr atrás do cliente, mas não correr atrás do cliente, ficar insistindo, sendo massivo com o cliente, sim, mas encontrar o cliente ideal para cada um dos 2 tipos de serralheria. Ou seja, serralheria artística é um cliente, serralheria pesada é outro cliente, e existem sim os potenciais parceiros que você pode fazer para qualquer um dos 2. Então, por exemplo, uma serralheria artística, você vai fazer mais parceria com arquitetos, com designers de interiores, como eu já falei anteriormente aqui. E, por exemplo, uma obra mais pesada, você tem que fazer sim parcerias com engenheiro, com gerentes de obras grandes, de construtoras, de indústrias. Então são públicos diferentes, são potenciais clientes diferentes, e essa prospecção, dependendo do que você escolher, você vai ter que ir para um ou para outro.
Terceiro ponto aqui para você analisar as diferenças, né, entre serralheria pesada e serralheria artística é o atendimento, né? A maneira que você trabalha com uma pessoa é diferente de trabalhar com a outra. Por exemplo, uma obra mais pesada, onde talvez você vai falar com um engenheiro, ou então talvez, vamos supor que vai fazer uma obra que você vai ter uma pessoa de manutenção de uma indústria, né? A maneira que você fala com uma pessoa de manutenção dessa indústria é diferente talvez do que você fala com design de interiores, né? Que talvez seja uma pessoa que esteja fazendo um projeto de um móvel para uma sala, né? Então é bem diferente porque a linguagem que você fala, a maneira que você fala com um é diferente da maneira que você fala com o outro. E aí também está muito envolvido com o que você vive na tua realidade, do teu dia a dia, da tua empresa de serralheria. Pode ser sim que talvez você tenha mais habilidade para falar com pessoas do meio onde vai ser uma obra mais pesada, né? Então vai ser com esse gerente de manutenção, com talvez um engenheiro, talvez com o mestre de obra, talvez com essas pessoas que vão estar pedindo orçamento para você, ou então pode ser que você tenha mais habilidade em falar com essas pessoas, com design de interiores, arquitetos. Cada pessoa tem uma afinidade melhor e cada serralheria tem essa afinidade melhor. Então eu peço até para você colocar aqui embaixo, hoje, dentro do que você vive, com quem que você tem mais afinidade? Com potenciais clientes da serralheria artística ou potenciais clientes da serralheria pesada? Deixa um comentário aí, quero saber de você qual você tem mais afinidade, qual você tem mais contato e mais facilidade de se comunicar e mais facilidade de falar. Então, o atendimento para essas pessoas também são diferentes, né? E mais um ponto para entender essa diferenciação na hora da venda, a hora de você negociar com o cliente, né, é diferente. Por exemplo, tem situações que às vezes em uma grande indústria você vai ter uma grande obra, uma serralheria pesada, então que você vai estar executando, talvez ele tenha algumas rodadas de negociação. Às vezes tem situação que você fica às vezes uma semana, um mês, às vezes 3 meses. Já teve situações de eu ficar 3 meses negociando uma obra com o cliente. Então existe um período maior dependendo da situação e tem, por exemplo, obras de serralheria artística que você nem precisa fazer muita negociação. Às vezes, por exemplo, você pode fazer um produto e pôr na internet, o cliente só vai ver o teu anúncio, clicar em comprar e você vai ter que produzir e mandar para ele. Então, a negociação é quase zero ali, é mais o cliente ver o produto online e comprar, ou então pode ser que você tenha uma parceria com algum arquiteto que já indique o teu serviço e ele peça apenas um desconto final para fazer aquela compra ali, então não existe tanta negociação assim. Então, você tem que entender qual que é essa diferença de negociação, mas sim, existem diferenças de negociar entre um e outro. Agora sim, canal, o que eu coloco aqui? São canais de venda, a maneira que você consegue vender, né? Talvez, por exemplo, algumas pessoas falam sobre meios de pagamento, né? Pode ser, por exemplo, para o consumidor final, talvez para a serralheria artística, uma máquina de cartão de crédito que parcela em 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes, dependendo da situação, você já consiga vender para essa empresa de serralheria artística. Então é um canal de pagamento onde você está facilitando o pagamento para o teu cliente. Agora, por exemplo, talvez para uma indústria, ele não queira o cartão de crédito, mas ele queira um boleto para fazer um parcelamento com você, ou dependendo da situação, ele quer um cartão do BNDES, porque ele conseguiu um financiamento pelo BNDES lá e consegue fazer um investimento na empresa dele através desse cartão. Então, tudo isso precisa analisar qual que é o teu potencial cliente, qual que é a serralheria que você mais quer, seja uma ou outra, ou quem sabe até as duas, né? Eu já vou falar sobre isso na próxima parte desse vídeo aqui. Então, você precisa escolher, entender qual que é o canal de venda, como que você vai vender, né? Se é online, se é fisicamente, qual tipo de cliente prefere pagar com cartão de crédito, qual tipo de cliente prefere pagar através de boleto, entender o que o teu cliente precisa e de que forma que você encontra tudo isso. Duas formas. Primeiro, você tem que olhar para dentro da tua empresa, ver qual que é a tua realidade de hoje, né? Se você está começando uma empresa de serralheria, se você já está há mais tempo no mercado, se você às vezes é um representante, é um vendedor de uma empresa de serralheria, então tem como você fazer essa avaliação e entender quais são essas diferenças e daí sim focar nessa venda e aí direcionar então a tua publicidade, a tua prospecção, o teu atendimento, a tua negociação e os teus canais aí de entrega, de pagamento para a tua empresa de serralheria, para o teu cliente. Então, tudo isso são diferenças na hora de vender a serralheria pesada e a serralheria artística. E eu não estou dizendo aqui que existe uma certa e outra errada, não. A ideia é que
cada uma se adapta melhor dependendo da tua realidade, da tua serralheria, quem você consegue alcançar, o que você consegue fazer no dia de hoje. Então, quero dizer mais uma vez, deixa aí no comentário, então, qual os dois tipos de cliente, né, você tem mais afinidade, qual dos dois tipos de cliente você consegue entender melhor, se é mais o cliente para serralheria pesada ou mais o cliente para serralheria artística. Deixa aí embaixo, quero entender de você o que funciona melhor para você ou o que pode vir a ser mais fácil dentro disso que eu estou falando aqui para vocês. Eu já falei então sobre as diferenças de venda, mas agora que eu quero falar sobre as diferenças de produção, né? É muito diferente você produzir, então, por exemplo, quando você pega um espaço, né? Para você produzir uma serralheria artística, talvez você não precise muito espaço, talvez um pequeno local ali você consiga produzir, talvez só um cavalete, talvez só uma bancada, dependendo do tipo do produto, talvez uma luminária, né? Por exemplo, eu vou até dar um exemplo, eu estou vendo na minha frente aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é um produto simples, né? E o que é isso aqui? Não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, trazer para cá. Isso aqui é uma luminária, basicamente ele vai em um bocal aqui e vai ser fixado no teto. Pense um produto como esse. Basicamente você vai precisar de tela, né? É um produto rústico, é um produto simples porque o cliente quis dessa maneira que fosse um produto mais rústico devido ao ambiente dele ali, como já foi pensado arquitetonicamente. Então esse produto aqui, voltando aqui, ó, para você colocar numa bancada é muito simples de fazer, você tendo talvez uma inversorzinha de solda, uma lixadeira para dar os acabamentos devidos aí, depois fazer uma pintura, então é muito simples, muito pequeno, você precisa de um espaço talvez como uma mesa ou uma bancadinha aí para produzir um produto como esse. Agora vamos pensar uma obra maior, onde você vai fazer uma cobertura, um mezanino, um produto maior. Aí sim você vai ter esse custo e de um espaço para conseguir produzir. Por exemplo, poxa, você vai produzir, insere vários produtos, talvez você precise mais de um cavalete, talvez você precise de um espaço para uma pessoa cortar, um espaço para outra pessoa montar, outro espaço para outra pessoa lixar, assim, por exemplo, que nem na minha empresa de serralheria hoje a gente tem 6 bancadas de fabricação de serralheria, então dependendo da situação você consegue até otimizar para que uma pessoa faça cada etapa do processo quando você vai para uma serralheria pesada, mas se for uma empresa de serralheria artística talvez não precise tanto espaço, como eu dei exemplo, dependendo da situação, um pequeno local, um pequeno espaço já consegue fazer, então o espaço é a diferença, né, para um ou para outro. Quando você tem uma serralheria mais pesada, quando você quer ter esses volumes maiores de serviço, sim, você precisa de um espaço maior, seja coberto ou não, mas você precisa de um espaço para conseguir produzir esse teu produto dentro da tua empresa de serralheria. Segundo ponto aqui, ó, diferença de produção na parte logística. Como assim? Quando você trata de um produto como esse aqui, ó, produto pequeno, você pode simplesmente ir lá e colocar numa caixa e mandar para qualquer local do Brasil. Agora, quando você pega um produto maior, um produto pesado, você até pode pegar, chamar uma transportadora, um caminhão, mas agora pense no custo logístico. Por exemplo, eu que sou aqui de Curitiba, se fosse mandar lá para Aracaju, né? Que é lá no Nordeste, então você tem uma diferença, tem uma quilometragem enorme, o custo logístico disso seria tão grande que é quase que inviável a gente aqui de Curitiba fazer uma instalação de um produto lá, se fosse concorrer com uma empresa da própria região onde está sendo instalado. Então, existe como vender para o Brasil inteiro, a obra pequena, a obra grande, a serralheria artística, a serralheria pesada? Sim, desde que avalie todos os custos e se você conseguir vender, mil maravilhas, show de bola, mas existe essa diferença de logística que, por exemplo, se você quiser vender e atingir, por exemplo, o Brasil inteiro, a serralheria artística é mais fácil, inclusive tem algumas situações que você consegue montar alguns móveis desmontáveis, né, onde você desmonta, coloca uma caixinha pequena, manda para o cliente e lá daí ele consegue chegar e fazer uma pré-montagem e colocar no local ali e está tudo bem e está resolvido. Ou então, se você for para uma serralheria mais pesada, então você precisa considerar que existem esses desafios logísticos maiores de ir para uma cidade ou outra, e mesmo dentro de uma cidade, né? Pensa você executar uma obra num local central de uma cidade ali, onde tem carro passando, às vezes tem que chegar com caminhão, é difícil de chegar, é difícil de fazer carga e descarga, então tudo isso é preciso entender.
Outra situação aqui que você precisa compreender também são equipamentos, né? O equipamento para você produzir um pequeno produto é muito mais simples do que você produzir um grande produto. Por exemplo, tem situações, poxa, vai instalar uma cobertura, vai instalar um produto maior, você, dependendo da situação, vai precisar ter um guincho, dependendo da situação, dependendo da exigência da obra, dependendo do nível da obra, você vai ter que ter essas plataformas elevatórias para a pessoa que estiver instalando subir em cima. Então, tudo isso são custos que são diferentes também, né? Talvez o produto pequeno você não precisa ter grandes investimentos e a partir do momento que você tem uma serralheria mais pesada, talvez você precise começar a investir mais nesses equipamentos, né? E como eu falei, não tem certo ou errado aqui, né? A minha posição é que você tem que só encontrar o cliente correto da maneira correta. E mais um ponto aqui é a questão da instalação, para identificar, né, nessa etapa de produção, como a gente dividiu aqui, poxa, serralheria pesada e serralheria artística para instalar. Tem situação que às vezes o cliente nem vai querer uma instalação independente do modelo, se é artístico ou uma serralheria mais pesada, mas tem situações que ele vai querer instalação. Então, por exemplo, se for um produto pequeno, a instalação é muito mais fácil do que um produto grande, uma serralheria mais pesada. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Tudo isso são diferenças na hora de você escolher entre um produto ou o outro. Agora me diga uma coisa, escolher um produto ou outro? Precisa escolher um produto ou outro? Deixa um comentário aqui embaixo para mim saber, assim que eu falei anteriormente, o que é melhor para você dentro do que você está vendo, dentro do que eu estou falando, artística ou pesada, beleza? Vamos para a próxima etapa. Agora aqui um pouquinho mais, fazendo essa comparação, né? Entre serralheria pesada e artística. O que acontece quando trabalha com os dois? Tanto serralheria pesada quanto serralheria artística. Eu hoje, dentro da minha empresa de serralheria, trabalho com os dois. Tá? O que acontece? Hoje a gente precisa focar em um tipo de cliente. Né? A gente precisa focar, precisa escolher nesse tipo de cliente para que a gente consiga ser especialista em algum produto de empresa de serralheria. Agora hoje, o que acontece? Por exemplo, hoje a gente trabalha tanto com uma obra pesada quanto um produto como esse aqui que eu mostrei para vocês, que é um produto menor de serralheria. Quando você tem uma obra muito grande, né, e você está desenvolvendo aquela obra muito grande, quando o cliente chega com um produto pequeno para ser desenvolvido, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento de uma obra muito grande, porque você tem que, às vezes, parar aquele desenvolvimento dessa obra grande para fazer esse atendimento, fazer essa venda e atender esse cliente desse pequeno produto para a empresa de serralheria. E às vezes quando, por exemplo, você está produzindo diversos produtos pequenos ali, já está no embalo produzindo, e alguém chega para você pedindo para fazer um orçamento ou quer comprar de você uma cobertura, uma estrutura, uma obra mais pesada, pode ser que você não tenha a estrutura para conseguir atender esse cliente, ou pode ser que até consiga providenciar e montar e se ajustar, talvez emprestar algum equipamento de alguma outra serralheria, ou então pode ser até que tenha o equipamento, mas não esteja preparado ali com a tua estrutura para atender aquele teu cliente ali. O que é o problema, né? Você não consegue fazer bem nenhum nem outro. Para vocês entenderem, hoje dentro da minha empresa de serralheria, o que acontece, né? Como a gente trabalha com dois, a gente consegue, como que a gente consegue então dar uma qualidade de atendimento tanto para uma obra um pouquinho maior quanto para uma obra um pouquinho menor, para não perder nenhum desses dois clientes. Para vocês entenderem, a gente tem pessoas especialistas, como eu falei, a gente tem mais de uma bancada de produção. Então, dentro das pessoas que trabalham conosco, a gente tem pessoas que são mais voltadas para a fabricação do produto pesado, né, para o produto maior, mas também a gente tem pessoas que são mais destinadas para esse produto mais artístico, esse produto mais elaborado. E além disso, o que acontece? A gente tem que ter estrutura para os dois, como por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura de uma talha, né, para fazer carga e descarga de peças mais pesadas, de fardo de material, de vigazi, por exemplo, dentro da minha empresa de serralheria. Então, através dessa talha, a gente consegue fazer essas obras maiores. Mas também a gente tem que ter um equipamento menor, como por exemplo, hoje a gente tem uma máquina TIG. Então, quando é um produto muito acabado, que precisa aquele acabamento bem detalhado, a gente tem esse equipamento menor. Então, o que acontece? Quando você quer trabalhar com os dois para conseguir entregar um produto com excelência para o teu cliente, conseguir um desenvolvimento, você precisa ter tanto equipamento para os dois,
quanto mão de obra especializada para os dois. Basicamente é isso que acontece quando você quer trabalhar com os dois. O que é o meu foco hoje na minha empresa de serralheria? A gente está ajustando as coisas, né? Está ajustando o nosso tipo de produto para a gente deixar de trabalhar com a serralheria mais artística, mais especializada, e hoje o nosso foco é realmente trabalhar com um produto de uma serralheria um pouco mais pesada, um pouco maior, né? Industrialização, e a gente já faz. Hoje eu vou dizer que 90% dos nossos produtos é destinado para construtoras, para indústrias, para obras com volume um pouco maior, e apenas alguns clientes desses que a gente faz dentro da nossa empresa de serralheria acaba pedindo algum produto menor, e a gente acaba atendendo dessa forma. Por quê? Para atender e manter a parceria do nosso cliente por um longo prazo e atendendo ele 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Agora sim, eu quero fazer com que vocês entendam, eu falei um pouquinho aqui sobre trabalhar com os dois tipos. Agora, o que acontece quando você trabalha apenas um? Quando você trabalha apenas com um, você tem que estar bem ciente que a partir do momento que você, por exemplo, só faz serralheria artística, você está deixando dinheiro na mesa de pegar uma obra grande. Você, às vezes aparece aquela oportunidade, como você é especialista na obra pequena, você tem equipamento para obra pequena, você tem especialização ali, você sabe fazer aquele produto pequeno, você não vai conseguir pegar a obra grande. E a mesma situação vale. Então, a pessoa que trabalha com muitas obras grandes não consegue pegar obras pequenas. Isso acontece hoje com a minha empresa de serralheria. Por exemplo, se uma pessoa é um cliente novo que chega na minha empresa de serralheria, como a gente tem toda uma documentação, tem toda uma preparação técnica para atender essas grandes obras, dificilmente eu consigo concorrer se for apenas com preço, com uma pessoa que chegou hoje na empresa e vai cotar com a minha empresa de serralheria, talvez com outras empresas que são mais destinadas a esse serviço mais artesanal, mais artístico, talvez trabalham só eles de maneira individualizada. Então, assim, eu vejo que não tem problema trabalhar com os dois, não tem problema escolher trabalhar com um, você só tem que entender o que acontece quando você escolhe trabalhar com os dois e quando escolhe trabalhar com um. Então, por exemplo, hoje, trabalhando com os dois, sendo 90% uma serralheria mais pesada e 10% uma serralheria mais leve, eu sei que eu dificilmente vá atender por questões de custo propriamente, eu não consigo concorrer, que tem uma estrutura mais especializada assim, com alguém que às vezes não consegue ter uma serralheria mais pesada e acaba às vezes trabalhando na serralheria artística não por opção, mas porque ele está iniciando naquele meio, porque ele não tem essa estrutura ainda para atender essa serralheria mais pesada. E não tem problema nenhum, né? Cada um tem o seu momento da serralheria, cada um tem a sua realidade, e eu acredito que a minha percepção, qual que é o nosso foco? Por que hoje 90% da nossa empresa de serralheria é destinada para a serralheria um pouco mais pesada? Por quê? Porque a gente se destinou a atender esse tipo de cliente. Como assim se destinou? Como eu falei anteriormente, você tem que fazer uma publicidade, você tem que fazer uma propaganda, você tem que fazer a prospecção de clientes, e a gente escolheu a fazer essa prospecção de clientes que tem esse potencial de serralheria mais pesada para a nossa empresa de serralheria. Por isso hoje 90% dos nossos clientes tem essa característica e apenas a menor parte tem a serralheria artística. Mas aí vai do modelo que você quer para a tua empresa de serralheria, e eu vejo que os dois modelos existem possibilidade de crescimento. Eu estou falando aqui exemplos da minha empresa de serralheria, mas eu conheço sim empresas que começaram com serralheria e hoje tem duas realidades. Conheço empresas que trabalham com serralheria artística e hoje tem até pessoas que trabalham dentro da minha empresa hoje, que já participaram dessas empresas, que tinham 300 colaboradores fazendo serralheria artística. Mas, poxa, Jonas, fazendo serralheria artística, como vai ter 300 pessoas que trabalham para você? Simplesmente porque existe mercado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que compram esses produtos. E aí depende de você conseguir alcançar esse público da maneira eficaz e atender. Por exemplo, essa empresa que eu acabei de comentar, que é de serralheria artística e tinha mais de 300 colaboradores dentro dessa empresa, eles atendem fazendo lojas
para franquias. Então, por exemplo, essas lojas de shopping, onde tem esses móveis todo detalhado, onde às vezes precisa esse acabamento mais fino, ou seja, é uma serralheria artística, e eles atendem esse tipo de loja em todo o Brasil para diversas franquias, diversas lojas, então eles conseguem atender essas obras para essas lojas e vender esse produto de serralheria artística. Sim, agora também conheço grandes empresas estruturadas que iniciaram apenas como serralheria e hoje já são empresas de engenharia e só atendem só atendem obras pesadas, obras maiores. Então, eu vejo que não tem problema serralheria artística, não tem problema serralheria pesada, na verdade não é problema, é tudo solução, né? Então depende de você encontrar o cliente ideal, ver o que mais se adapta com a tua realidade de serralheria e focar naquele cliente, desenvolver um trabalho em cima daquele cliente. E mais uma vez eu falo, como eu sempre falo, aprender, ajustar, aprender, pôr em prática e ajustar, aprender, pôr em prática e ajustar até que você consiga fazer. Como aprender? Aprender como encontrar o teu cliente potencial, seja para pesada ou para artística, ir atrás dele, né? Então conseguir conversar com esse cliente e ver os detalhes que você precisa fazer dentro desse processo até que você consiga vender. E como ter uma fonte de renda maior, né? O que é o tema principal, que é a primeira pergunta, né, que o nosso seguidor aí na nossa rede do Instagram fez. E ele fez: como ter uma renda maior, serralheria pesada ou serralheria artística? Então a minha resposta para você aqui depende da tua realidade. Existe a possibilidade de você aumentar a tua renda com o produto que você já faz, com um produto melhor, ou se você ainda não faz um produto, com um produto que mais se encaixa com o teu perfil, com o perfil da tua serralheria. Eu vejo que não é errado, não é errado você não atender um cliente dependendo da situação. Então, por exemplo, se hoje a gente tem 90% de serralheria pesada, a gente ainda atende alguns clientes com serralheria artística. Não é errado fazer isso porque a gente está focando, a gente está conseguindo montar um modelo de negócio que a gente consegue atender melhor os nossos clientes de serralheria pesada, mas também não é errado a pessoa, às vezes, aceitar os dois até dentro de um processo onde ela está crescendo e evoluindo no mercado. A minha empresa de serralheria é uma empresa que está crescendo, que está evoluindo no mercado, que iniciou lá em 1993 de forma no fundo do quintal, no fundo de casa, como muitas empresas chamariam hoje, talvez até de um Zé da esquina, né? E é até um termo que eu já utilizei anteriormente em outros vídeos, eu não gosto de falar, porque todo mundo tem que começar sim de algum lugar, mas objetivando você conquistar novos clientes, conquistar novos parceiros, e só existe uma fórmula, né? Assim como eu já falei também na Maratona do Serralheiro, existe um ciclo de venda para a empresa de serralheria, né? E a primeiro passo, eu não vou falar sobre esse ciclo de venda da empresa de serralheria aqui, porque senão esse vídeo vai extrapolar, vai ficar muito longo, mas o primeiro passo desse ciclo de venda é a divulgação. Então, como quer ter uma renda maior? Faça a divulgação da tua empresa de serralheria, direcionando e focando para o que você quer. Por exemplo, hoje, por que eu tenho 90% de serralheria pesada dentro da minha empresa de serralheria? Porque eu faço divulgação e propaganda e prospecto clientes, eu procuro clientes que são de uma serralheria um pouco mais pesada do que aqueles clientes que querem a serralheria artística. Então hoje eu não faço propaganda para a serralheria artística, porém para ter uma renda maior, você primeiro tem que identificar o que você faz de melhor, se é serralheria artística ou serralheria pesada, e aí sim focar em divulgação e propaganda e prospectar esses clientes, porque fonte de renda maior só se vem a partir de vendas, né? Vendendo mais, você tem uma fonte de renda maior. E como que vende mais? Você mostrando o teu serviço, mostrando o que você pode fazer para o mercado e principalmente para o teu mercado certo, né? Se você quer comer maçã, vai até a árvore de maçã. Se você quer comer laranja, vai até a árvore de laranja. Não tem como ser ao contrário. Então essa o fundamento, né? Agora, uma coisa que eu pergunto, por exemplo, fonte de renda, né? O que é renda, né? Renda, às vezes muitas pessoas pensam que quanto vende na empresa de serralheria é aquilo que ele vai tirar e vai embolsar e pôr no final do mês. Não, renda maior é uma quantia que a pessoa, como dono da empresa de serralheria, vai retirar mensalmente, sendo ela trabalhando como operacional dentro dessa empresa de serralheria, ou como dono da empresa de serralheria, vai tirar uma parte dos lucros e colocar, mas a outra parte tem que ser
tem que ficar dentro da empresa de serralheria como caixa, como investimento e reinvestimento dentro da empresa de serralheria para poder crescer, para poder comprar maquinário, para poder fazer novas divulgações, novas propagandas e conquistar mais clientes para esse modelo, para ter essa renda maior. Então, basicamente é isso, né? Falei todo esse vídeo para responder essa pergunta, como ter uma fonte de renda maior, se era pesada ou artística. É esse o tema, a ideia é você conseguir aumentar as vendas através do público que você atende melhor, que a tua estrutura hoje atende melhor e evoluindo constantemente e tendo essa renda maior. Então, o tema central era fonte de renda maior, serralheria pesada ou artística. Então, neste vídeo de hoje a gente falou sobre vantagens e desvantagens da serralheria pesada, vantagens e desvantagens da serralheria artística, e a gente fez também a comparação aí entre a serralheria pesada e a serralheria artística, entendendo todos os pontos entre as duas ali e conseguiu entender o que precisa ser feito para ter então essa renda maior, se é por serralheria pesada ou artística, ou quem sabe até as duas. Aí você consegue tomar essa decisão através desse vídeo aí, através de tudo o que a gente falou, dentro do que você espera para a tua empresa de serralheria. E agora eu quero convidar a vocês aqui a entenderem que existe então o nosso canal do Telegram ali e deixar um comentário aí embaixo então sobre o que você quer ver nesse canal do Telegram, o que você quer ver ao acessar esse canal do Telegram. Lembrando que aqui no YouTube, então, a gente vai ter vídeos toda terça e sexta-feira até o finalzinho do novembro. Então, nesses próximos meses você vai ter esse tipo de vídeo terça e sexta-feira às 8 da noite. E lá no canal do Telegram a gente quer bolar um conteúdo diferenciado para quem participar desse canal do Telegram. Se você não é inscrito ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo embaixo, então pode acessar, vai ter o canal do Telegram. E eu quero dizer para vocês, se você gostou aqui desse vídeo do YouTube, você também pode nos seguir no Facebook e no Instagram, que tem mais alguns conteúdos, mais algumas coisas que a gente interage e posta por lá. Então você pode procurar ali @segredoserralheiro. Também tem o link aqui embaixo, nesse mesmo link vai dar acesso ao Facebook, Instagram e Telegram. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para a gente aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você sempre veja vídeos como esse. Se você conhece algum amigo que precisa ver um vídeo como esse aqui, mande, compartilhe com ele aí para que a gente possa em conjunto fazer esse mundo de serralheria um mundo muito melhor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.